Hoje nós iremos começar, né, o nosso estudos com os grandes teóricos da educação. Eu me chamo Tereza, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e sou formada também em pedagogia, tá? Então nós iremos começar com Henrique Pestalozzi. Ele nasceu em 1746 e faleceu em 1827 em Zurique, na Espanha, na Suíça, tá? Então nós vamos fazer um estudo assim bem resumidinho, porque é muito longo, tá bom, gente? Quem foi Pestalozzi, vocês sabem? Pestalozzi, ele é considerado o pai da pedagogia moderna e um dos principais representantes da pedagogia humanista, tá? Pestalozzi, ele é considerado o pai da pedagogia, como nós falamos, né? Ele defendia uma educação que respeitasse a natureza da criança, valorizando seu crescimento intelectual e emocional, físico e moral. Suas ideias o inserem na corrente romântica e naturalista, inspiradas em autores como Rousseau, que via a criança como um ser naturalmente bom, devendo ser educado com amor, liberdade e respeito. Além disso, Pestalozzi foi um dos precursores da educação centrada no aluno, antecipando princípios que mais tarde seria sistematizado pelo construtivismo, né? Ele acreditava que o conhecimento deveria ser construído pela criança por meio da experiência direta e da intuição e da prática, não simplesmente memorizando de forma mecânica, como era antigamente, né? As ideias fundamentais da sua pedagogia. A educação deve ser para ele integral, deve desenvolver a mente, corpo e o sentimento. Segundo Pestalozzi, o professor ele é um guia, não dominador. A criança deve aprender no seu ritmo. Cada criança tem o seu tempo, né? Não é, nem todas as crianças são iguais. Temos que respeitar. Pestalozzi jamais formulou claramente as suas ideias pedagógicas. Seus colaboradores e discípulos as extraíam dos seus escritos e processos de ensino. Viu? Então, nós vamos ver. Ensinar para Pestalozzi era mais do que repassar conteúdo, né? Ele não achava que a criança aprendia só você passando conteúdo um atrás do outro, enchendo a cabeça das crianças. Tinha que dar um tempinho, né? Ele achava que tinha que desenvolver, e ele acreditava também que o desenvolvimento começava na família, que era o lugar central, onde a criança já começava, né, a aprender. Ensinar para ele era formar o ser humano por inteiro, né, de ensinar tudo que seria bom para a vida dele. Educar é desenvolver a cabeça, coração e as mãos. Educar o pensamento, o sentimento e a ação deveria de ter esses quatro aqui era o começo para uma boa educação. A ideia mãe do seu sistema pode se expressar assim: o desenvolvimento da natureza humana está sujeito à influência das leis naturais, com as quais toda boa educação é obrigada a se harmonizar. Esse princípio é fundamental no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem do aluno, tá? E agora nós vamos ver aqui. Nascido em Zurique, na Suíça, da importância dos seus ensinos, né? Nascido em Zurique, na Suíça, ele se destacou por suas ideias inovadoras, que buscavam transformar a educação em um instrumento de desenvolvimento humano,
social, porque na época dele existia muita injustiça social, tanto que ele deu aulas que eles falavam de asilo, que era hoje em dia é as creches, asilos para as crianças pobres, escolas para crianças pobres e moral, né? Sua obra influenciou profundamente a pedagogia moderna e abriu caminho para uma nova forma de ensinar e aprender, centrada nas crianças e em suas potencialidades. Qual é a relevância dos seus ensinos? Ele defendia, com unhas e dentes, uma educação que respeitasse a natureza da criança, valorizando seu crescimento intelectual, emocional, físico e moral por inteiro. Suas ideias o inseriram nas correntes românticas e naturalistas, inspirada em autores como Rousseau, que via a criança como ser naturalmente bom, devendo ser educado com amor, liberdade e respeito. Além disso, Pestalozzi foi um dos precursores da educação centrada no aluno, antecipando princípios que mais tarde seria sistematizado pelo construtivismo. Ele acreditava que o conhecimento deveria ser o quê? Construído pela criança por meio de experiências diretas da intuição e da prática, não simplesmente memorizando de forma mecânica. Se você memorizar, você não vai aprender. Você vai memorizar só para aquilo que te interessa na hora, mas logo você vai esquecer. Qual a significância do ensino dele para nós? Pestalozzi acreditava que a educação deveria desenvolver de forma equilibrada a cabeça, coração e mãos, ou seja, o intelecto, o sentimento e a ação. Essa triade representa seu ideal de formação integral. Entre seus princípios pedagógicos, destaca-se aprender fazendo. O conhecimento não deveria ser transmitido de forma passiva, mas construído diariamente pela experiência e prática da ensino intuitivo. As crianças deveriam começar a aprender com base naquilo que podia observar e experimentar diretamente. Amor com base da educação, ou tratar o aluno com afeto, paciência, respeito, ambiente acolhedor e motivador, um ambiente ruim, né? Para as crianças com certeza não irão nada, segundo ele, tá? Segundo ele. Agora, quais as próximas etapas, né? Dele? A intuição é a base fundamental de todo o conhecimento. O que vem a ser a intuição para ele? A intuição é a base fundamental, né? Pestalozzi insiste muito nesse princípio, especialmente na obra como Gertrudes instrui seus filhos, onde escreve só a verdade baseada na intuição nos preserva do erro e preconceito. O conhecimento deve sair como fruto sazonado da intuição. Não lanceis no labirinto das palavras antes de ter formado seu espírito pelo conhecimento da realidade. O ensino deve ter por ponto de partida as coisas familiares das crianças que ela já conhece. Para conduzir alguém a qualquer parte, é preciso tomá-la. De onde está, diz ainda Pestalozzi, o princípio da intuição é a observação, né? A criança aprende observando, segundo ele. Muito interessante, né? Agora nós vamos para a linguagem, é a base do ensino. A linguagem, conforme Pestalozzi, deve servir de fundamentos aos estudos. Ao mesmo tempo que examina os objetos pela intuição, a criança forma para si um vocabulário que abraça todas as ciências estudadas. A reprodução das ideias adquiridas leva ao estudo da ortografia, da gramática e assim por diante.
Agora, concentricidade do estudo, o que vem a ser isso? Em cada ramo, o ensino começa pelos elementos mais simples e se alarga durante o ano. Eles começam pela base, né? Daí eles vão aprendendo cada vez mais, né? Alarga de ano para ano por desenvolvimento mais e mais extensivos e ordenados em séries psicologicamente concatenadas. Vai aprendendo do menor para o maior e assim eles vão adquirindo mais o que? Vai adquirindo, né, gente, mais conhecimento. No começo de cada estudo, é preciso colocar uma base sólida. Ele fala muito nas bases sólidas, a fim de lhe aprender os estudos anteriores de maneira concêntrica. O insucesso e a súbita parada das faculdades, que é a inteligência da criança, diz Pestalozzi, não provém muitas vezes de outra causa, senão da inconsistência do fundo sobre o qual se eleva o edifício da educação. Um ensino ruim, de péssima qualidade, não leva a lugar nenhum, né? Ensino graduado e lentamente progressivo. Eu coloquei então uma escadinha para você ver se começa do primeiro degrau e vai subindo, né? Os estudos não devem proceder por saltos, você pulando, não ter paciência, né? A inteligência da criança é como a terra-flor, não é o princípio senão um grão. Insensivelmente cresce, mostra as folhas, deixa ver o botão, abre e enfim se desbrocha a flor, né? Em outros termos, no ensino é necessário ir do simples para o composto, do fácil para o difícil e ajuntar cada dia aos conhecimentos adquiridos alguns elementos novos. A precipitação, que é a prática, se você quer fazer tudo rápido, é péssimo, né? É reprovável. O mestre que faz isso, é, ele não fala que isso aí deve acontecer no ensino de uma criança, viu, gente? Tem que ter paciência gradualmente ensinando o básico para o maior, porque senão as crianças não vão aprender nada. Então, antes de terminar, nós vamos fazer mais uma reflexão. Pestalozzi nunca teve um método de ensino fixo, gente. Os alunos jamais sabiam de antemão qual seria a lição do dia. Ele sempre era escolhido na hora, né? E obedecia à inspiração do momento do dia, tá? O ensino se dirigia à inteligência enquanto ele explicava. Os alunos podiam desenvolver, né, desenhar. Vamos supor, ele estava ensinando matemática, mas ele deixava as crianças fazer desenho ao mesmo tempo. Hoje em dia ninguém faz isso, né? Mas ele fazia. Por que ele fazia isso? Para exercitar o corpo e a mente e a inteligência ficar melhor, segundo ele, né? Qual a prática da obra e prática dele, né? Pestalozzi não se limitou à teoria. Ele fundou várias escolas experimentais, como em Neof e Erdon, onde colocou suas ideias em prática, embora nem todas tenham sido duradouras. Elas serviram como laboratórios vivos de uma nova forma de educar. Nessas instituições, a criança era vista como protagonista do próprio aprendizado e o ensino buscava unir o saber intelectual ao desenvolvimento emocional, né? Ele influenciou muitas pessoas. Ele influenciou Froebel, Maria Montessori, ele influiu outros que eram admiradores dele. Herbert era amigo de Pestalozzi e o visitou em sua escola em Berna e voltou muito animado com o método de ensino usado por Pestalozzi. Outro grande amigo de Pestalozzi foi o padre Gregório.
Girard, que nasceu em 1765 e faleceu em 1850. Ele era partidário dos métodos ativos e ele repelia os métodos que esmagam o espírito das crianças. Todos eles tinham a mesma pensamento, né, sobre como educar as crianças. Pestalozzi viveu um momento de intensas transformações sociais e políticas, como a Revolução Francesa, o Iluminismo, que influenciaram diretamente sua visão de mundo e sua proposta educacional. Ele acreditava que a educação deveria formar cidadãos capazes de agir com justiça, solidariedade e consciência. É muito interessante o ensino dele, né, para nós nos nossos dias. E assim a gente vê que cada educador daquela época, ele sempre acompanhava outros, viu, gente? Ele sempre deixava. é, eles sempre estudava os ensinos do um do outro e ia cada vez melhorando mais conforme nós vemos hoje. O legado do Pestalozzi é profundo, ele inspirou muitos gigantes da pedagogia, né? Ele nos ensinou que educar é, antes de tudo, um ato de amor, que o verdadeiro ensino nasce da escuta, do olhar, da presença. Então, nos próximos episódios, nós iremos continuar a nossa jornada, né, sobre os grandes pensadores, os grandes pensadores, né, os grandes teóricos da educação. E agradeço a todos, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, né? Se Deus nos permitir, se vocês gostaram, vocês se inscrevam no canal, que vocês não vão se arrepender e deixem seus likes. Obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir, tá? Obrigado.